Graças a Deus, irmão. Vou compartilhar uma experiência que eu tive com Deus. O anjo do Senhor, ele me levava, irmão, nos 3 montes. Eu estava conversando agora há pouco com o irmão Elivan, que eu estava perguntando que de fato se existe. E ele falou para mim que existe. Eu fui no monte, esse monte chamado Monte Moriá. Eu fui no Monte Sião. E por último, o Monte das Oliveiras. Essa semana eu tive 4 experiências, irmão. Mas foi assim, ó, foi parte por parte. E nessa noite ela se transformou, vamos supor, só em uma. E eu vi muita destruição, irmão, muita destruição. Eu fui tipo transportado, irmão. Eu tive essa experiência, eu até comentei com o apóstolo. Que eu via, irmão, era assim um furacão. Era um furacão tão grande, irmão. Grande aquele furacão. Que aonde aquele furacão ele passava, irmão, ele acabava com tudo. Ele acabava com o oceano, ele acabava com o rio, ele acabava com floresta, irmão. E aonde aquele furacão ele passava, ficava só destruição. Mas era muito grande, irmão, aquele furacão. E eu comentei até com a apóstola isso, não sei se ela não deu muito ouvido. E nessa minha experiência a senhora estava comigo. Sim. E a senhora pegava na minha mão. E o anjo também pegava na sua mão. Aí ele falava, vou levar vocês. No caminho que esse furacão ele veio. E esse furacão ele vinha para o Brasil, irmão. Ele vinha na rota do Brasil, para cá. E ele levava esse anjo, eu mais apóstola. Aí nós ia passando pelo rastro de destruição daquele furacão ele tinha passado. Eu falava assim para a apóstola, a senhora agora acredita que eu estava lhe falando? O grau de destruição que esse furacão lhe causou? Aí ela falava para mim, sim, filho, eu estou vendo. A gente passava, irmão, cidade assim de São Paulo, passava bem no meio da cidade de São Paulo. E estava tudo destruído, irmão. Só que a cidade de São Paulo ela não estava assim completamente destruída. Mas na rota daquele furacão que ele passou, o estrago era grande. Prédio destruído, rio secaram, não tinha nada, mata, tudo destruído. Tinha um buraco bem no meio da terra, onde aquele furacão tinha passado. E de repente aquele anjo ele pega na nossa mão e leva assim, mas foi tão incrível, irmão, mais rápido, que eu acho que foi no piscar de olhos. Nós estávamos numa parte nos Estados Unidos, onde ele falava que nós estávamos nos Estados Unidos. Nós estávamos lá no Texas, nessa cidade nos Estados Unidos. E foi outra metade da minha outra experiência que eu tive. Que nós ficava parado e o anjo ele falava para a gente ficar olhando. E lá tem um monte muito grande, irmão, um vulcão muito grande. E esse vulcão lá é chamado como Yellowstone, onde ele falava tudo. Aqui que é o vulcão, Yellowstone. Ele é o pai de todos os vulcões. E também esse trecho da minha experiência eu comentei até com o apóstolo. Aí eu senti assim, irmão, um grande tremor naquela cidade, que balançava tudo, as casas lá começavam a desmoronar. E quando o anjo ele falava, olha, presta atenção. E a energia lá de dentro daquele vulcão, irmão, uma besta fera, muito grande aquela besta fera. Muito grande mesmo, irmão, e feia. E ela estava com corrente aqui no pescoço dela. E atracado com os correntes também na cintura daquela besta e nos pés dela. Aquelas correntes. E ela viu muito furiosa aquela besta fera. Ela emergia, irmão, dentro daquele vulcão. E quando ela emergia de dentro daquele vulcão, irmão,
Aquela cidade do Texas ia ficando cinza sobre cinza, irmão. Aquela lava ia tomando conta, ia matando tudo naquela cidade. E aquela besta fera, irmão, ela pegava aquela corrente e ela tão grande, irmão, essa besta fera, que ela fazia assim com a corrente, levantava e jogava as correntes, pegando fogo. Ela estava nessa cidade do Texas, ela destruía a Carolina do Norte, só com aquelas correntes. E ela puxava aquela corrente de novo e ela lançava em outra cidade dos Estados Unidos, e aquela cidade ia se destruindo e acabando com tudo. E ela fazia assim, ela mexia com o pé dela, batia na terra, irmão, ia partindo assim a terra, ia engolindo cidade com cidades na frente. Aí quando eu olho assim para cima, o anjo falou assim: pode olhar para cima, no meio daquelas fumaças, daquela destruição, irmão, varava outra besta fera. Era um dragão com 3 cabeças, irmão, muito grande também, aquela besta fera. E uma cabeça ela cuspia fogo, e a outra ela vomitava lava, aqueles dragão. E a outra ela dava um grito tão forte que quando aquela besta fera, aquela cabeça, ela começava a gritar, o som dela entrava na atmosfera da terra e começava a criar furacões. E quando ela gritava, aqueles furacões iam tomando origem e ia descendo na terra, ia destruindo também. Assim, mas muita destruição, irmão. Aí foi tipo uma cena, nós saímos dessa cena. O anjo ele me levava nesses 3 montes, no Monte Sião, Monte Moriá. Por último me levava no Monte das Oliveiras. E o anjo ele descia. Era um anjo muito grande. Ele descia com uma espada na mão, e na mão esquerda dele tinha um globo da terra na mão desse anjo. Do lado esquerdo estava o globo da terra na mão dele. Do lado era uma espada de fogo, que ele falava que era a espada do juízo. E o globo da terra, que o mundo tudo ia entrar em julgamento. E aquele anjo, irmão, era assim, um monte muito grande, Monte das Oliveiras. E aquele anjo, ele descia, quando ele colocava a planta do pé dele, aquele monte, ele ia assim, irmão, se decompondo, ele ia abaixando, aquele monte muito grande. Aí desse monte, irmão, nasceu um grande vale, mas muito grande esse vale. Aí no meio daqueles vales, que aonde te olhava assim, irmão, até onde dava a visão dos olhos, era aquele monte muito grande. Aqueles vales, os montes, eles iam se decompondo e ia criando esse vale. Aí nesse vale começou a surgir as pessoas, eram muitas pessoas do mundo inteiro, de cidade inteiras, irmão. Aí o anjo descia, e quando eu vejo assim para frente, tinha 2 tronos, irmão. O primeiro trono, ele era grande, mas muito bonito aquele trono. E o outro do lado dele, menor, pouquinha coisa. E era 2 tronos, irmão, mas trono muito. E daquele trono assim, irmão, assim, vinha aquela claridade daquela luz. E quando aquela luz ela vinha assim, irmão, saía tipo relâmpago daqueles tronos. E aquelas pessoas vinham, se aglomenavam, mas era muita gente, irmão. Aí os anjos, ele fazia assim com a espada, e aquelas pessoas se aproximavam. E cada pessoa, irmãos, elas eram cobradas e julgadas no mesmo tempo. E eles iam separando as pessoas, tipo o trigo do meio do joio. Só que, porém, eles chamavam palha seca para as pessoas. Aí eles vinham. Aí o anjo perguntava das pessoas: o que tu tens para o meu Senhor? Aí as pessoas elas ficavam confusas, irmão. Eu fiquei confuso. Aí as pessoas ficavam assim, sem saber. Aquele anjo falava: tu ganhou algumas almas para o meu Senhor? Aí as pessoas falavam: não. Ele disse: então passa para cá. Aí
vinha de novo, vinha muitas pessoas, eles faziam a mesma coisa. O que tu tens para entregar para o meu Senhor? Aí muitas pessoas assim, eu ganhei alma. Aí quantas almas? Aí eles iam falando, mas conforme as pessoas elas iam, irmão, falando das coisas que elas iam fazendo, e o anjo ele repreendia. Se a gente falava duas, era só uma. E as pessoas elas iam acertando de tudo, mano, conta de tudo, que as pessoas perguntavam de mulher: cadê o teu marido? Por que você acabou com o seu casamento? Cadê tua esposa? O que você fez para os seus irmãos? Cadê tua família? Tudo, irmão, tudo aqueles anjos eles iam perguntando. Eles iam anotando. Tinha anjos sem redor assim, irmão, em fileira anotando. Eles ficavam na frente do trono. E aquela claridade, aquele poder assim, irmão, assim, do trono. Uma claridade muito assim que a gente não conseguia encarar, olhar. E eles julgando, tipo, as pessoas naquele monte. Mas era pessoas de todo lugar, irmão. E as pessoas eram cobradas. E ele falava que ganhar a alma para Deus inclui também na nossa salvação, sabia, irmão? Eles falavam isso aí. Se a gente ganhar isso que é uma alma para Deus, já está contando para nossa salvação. E ele falava, o anjo do Senhor, ele falava, irmão. E se a gente ganhar uma alma, se a gente tem que cuidar, se a gente perder também, está contando contra a nossa salvação também. E nós vamos prestar conta, como aquelas pessoas estavam prestando conta. E ele separava, irmão, ele falava: as folhas secas vão ser queimadas. E era assim, era muita gente, irmão, era muita gente chorando. Era tipo assim, mãe desse lado e sendo separada, filho desse outro lado, irmão daquele lado e irmã desse outro lado. Eles não ficavam juntos, irmão, e as pessoas elas choravam muito porque não queriam desapegar dos filhos, marido de mulher e vice-versa. Era choro, irmão, era muito desespero. E naquele momento assim, irmão, não tinha perdão, não tinha choro que valesse mais. Que o anjo do juiz, ele botava a espada e ele tinha autoridade e poder assim de afastar as pessoas. E ele não pegava nas pessoas, irmão. Ele só botava aquela espada de juízo pegando fogo. Eles faziam assim, ó. E as pessoas elas iam se separando, as pessoas ruins das boas. Que ele ia ter o julgamento final. Que ele falava: a folha seca vai ser queimada. Era um julgamento muito rigoroso, irmão. Muito rigoroso, não tinha escapatória para ninguém, de quem não podia mentir, não podia fazer nada. Das pessoas sendo julgadas. Eu creio assim que, eu acho que ainda vai acontecer, ou como vai ser daqui, eu não sei, irmão. Eu não tenho muito conhecimento nessas coisas. Mas eu sei que o Senhor, ele me levou, ele me mostrou. E a destruição nas cidades, irmão. Também cheguei assim numa mesa antes de ir para esse monte. Era uma mesa assim, irmão, assim de cristal, muito grande a mesa era. E tinha um anjo, assim, bem no central dessa mesa. Aí no meio dessa mesa, tinha um mapa, tinha o mapa das cidades, tudinho desse mundo tinha lá, nessa mesa. E esse anjo, ele tava tipo um tabuleiro assim, irmão. Só que não chegava a ser um tabuleiro. Aquele anjo, ele triscava com a ponta do dedo, irmão. Lá, aí desaparecia a cidade, em todo o canto do Brasil desaparecia. Do Brasil, dos Estados Unidos, da França, em todos os países, irmão. Ele triscava o dedo e aquela cidade, elas iam desaparecendo. Aí eu perguntava que por que ele estava fazendo isso. Ele disse: são essas cidades que logo no porvir não vai deixar de existir. Aquele anjo tocava a ponta com o dedo, desaparecia cidades, irmão, na França, desaparecia cidade na Europa, tudo podia ver, na Europa, na Espanha, na França, cidade que possivelmente logo vai deixar de existir. Deva assim tirar do mapa, vai desaparecer do nada.
E muita destruição, irmão. Muita destruição mesmo. Só que essa destruição não é de doença, essas coisas não. É destruição mesmo. É de Deus mesmo. Não é de doença não, é destruição. É terremoto, é furacão, é guerra. E é destruição, irmão. Muita destruição, irmão. Essa terra, ela vai ter uma guerra tão grande, irmão. Tão grande mesmo que as pessoas elas não vão ter compaixão de ninguém, irmão. Cada um vai ter que lutar para você mesmo, para si mesmo. E as pessoas elas vão entregar filho, elas vão entregar pai, vão entregar irmão, porque elas não querem morrer, irmão. Vai chegar nesse nível e a humanidade ela vai ser caçada mesmo. A destruição, irmão. É só isso, irmão. Agradeço a oportunidade. Graças e paz, povo de Deus, né? Me chamo Apóstolo Juscelino Alves e eu quero começar o meu comentário acerca desse testemunho com uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 55, né, do versículo 6 em diante, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, irmãos? Até aí, você acabou de ouvir aí mais um testemunho, né, do irmão Humberto, mais uma experiência, na verdade, de arrebatamento. O irmão Humberto, ele é constantemente arrebatado aqui em nossa igreja. Todas as vezes que impomos as mãos nele e oramos e pedimos ao Senhor para o Senhor arrebatar, ele é arrebatado. E ele teve essa experiência apocalíptica, né, irmão? Vamos assim dizer, na experiência do final dos tempos. Sabe, irmãos, e no meio pentecostal, no meio doutrinário hoje, tem se ouvido falar de muitas mazelas, vamos assim dizer, muitos caminhos, sabe, irmãos? Né, uns dizem a verdade, outros não, né, irmãos? Mas o fato é que o Senhor já está voltando, o Senhor já está à porta, sabe, irmãos? E você falar de doutrina, você falar de salvação, né? A salvação, né, para quem conhece a sã doutrina, né, a sã doutrina ela implica em salvação, estão colados os dois juntos, né? Porque a porta larga, né? A porta larga e espaçosa é o caminho, né, que conduz à perdição, né? Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então, irmãos, falar de salvação, né, falar de Apocalipse, né, também é falar de sã doutrina, porque nós sabemos que a sã doutrina é o caminho da santidade, é o caminho da santificação. E hoje em dia, né, você pegar uma igreja, porta larga, chegar para ministrar, para pregar e pregar a doutrina, é capaz de você sair de lá espancado. Como aqui em Manaus já ouvi relatos disso, que pregador, né, chutaram ele do altar, deram um murro nele e botaram para fora da igreja porque pregou sã doutrina numa igreja porta larga. Sabe, irmãos? E aqui na igreja Shalom em Manaus, né, Deus ele tem nos dado uma direção, Deus tem nos dado um caminho, sabe? Deus ele tem derramado a sua graça, o seu poder sobre nós, nos dado sabedoria, nos dado discernimento, né? E esses arrebatamentos que Deus tem feito aqui, tem nos ensinado a sã doutrina, sabe, irmãos? E para a pessoa crer, né, nisso de que Deus fala, tem que ter a mente muito aberta, tem que ter a mente, a Bíblia fala lá, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, sabe, irmãos, nós temos que ter uma mente renovada para nós entendermos os mistérios de Deus. Agora eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia diz, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, né, ninguém se salvaria. Eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas não vão se perder, pessoas que não creem na palavra, que não creem na doutrina, que não querem viver uma vida de santidade, que não querem abandonar a vaidade, que não querem abandonar a prostituição, que não querem abandonar a mentira, a ira, a discórdia, a inveja. Coisas que já está mais do que claro que não pertencem a Deus, que são do mundo. Mas ainda assim, as pessoas insistem nesses caminhos. Não é isso, apóstola? Apóstola Helena Janaína? E me chamou muita atenção, assim, da simplicidade no testemunho, dá para observar aí, né, pela fala do irmão Humberto, que não tem um conhecimento escatológico aprofundado,
porém o próprio Deus revelou os acontecimentos futuros. Né? E eu achei muito lindo o agir de Deus na vida do irmão Humberto, né? Humberto aí com essa visão bíblica, essa visão escatológica aí dos últimos dias. E serve de alerta, irmão, para que a igreja se preocupe em estar pronta para o arrebatamento. Porque eu acredito que o Senhor, quando Ele vem arrebatar a sua noiva, né? E a igreja arrebatada, ela não vai passar por todas essas tormentas. Mas para isso, irmãos, a gente tem que estar preparado para a volta do Cordeiro, para a volta do noivo, para a volta do Senhor. Amém? Então, isso aí são acontecimentos futuros. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados e no meio de todas as coisas o Senhor ele vai ter um escape. A Bíblia fala no livro de Naum, capítulo 1, que Deus tem seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Né? Já a humanidade em si tem passado acontecimentos terríveis. E é por isso que eu entendo hoje que a Bíblia diz que o justo ele viveria por fé. Viver por fé é exatamente isso. Está tudo ao contrário, a mortandade, as pestes, as pragas, como a Bíblia fala que são os acontecimentos prévios antes da volta do Senhor, antes da grande tribulação, né? Nós estamos vivendo esta era. Há muitos que digam, a igreja está vivendo a grande tribulação, ainda não estamos não. Só são os sinais, só são os princípios das dores, para você ter noção que coisas piores vão vir sobre a face da terra. Né? E nós temos que estar regado a nossa fé na palavra do Senhor, alicerçado no Senhor, construído a casa na rocha, para que quando vem a tempestade não venhamos desmoronar e entender que tudo isso é cumprimento bíblico, é necessário e que Deus está conosco. Amém? E se nós estivermos de bem dentro do padrão do Senhor, uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de obediência a Deus, no dia mau o Senhor vai nos guardar. No dia mau nós veremos a face do Senhor, mas a gente tem que estar preparado para esse dia mau, esse dia turbulento. E aí me chamou a atenção toda a visão que o Senhor deu dos acontecimentos futuros para o nosso irmão. Você vê o amor, a graça e a misericórdia do Senhor dizendo, igreja, desperta, continue perseverando, continue na sã doutrina, continue na porta estreita, porque eu vou voltar e tem coisas terríveis vindo sobre a terra. Né? Então, quando eu ouço um testemunho desse, eu começo a perceber o Senhor sinalizando para nós. É tempo de despertar para buscar minha face. O Senhor está falando isso conosco, amém? E viver uma vida com Deus. Que Deus abençoe aí os irmãos, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar, apóstolo? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, encerramos mais essa experiência, Pai, orando, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, meu Pai, pedindo, Senhor Deus, que de certa forma o Senhor coloque, Pai, um temor no nosso coração. Sim, meu Deus. A Tua palavra diz que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então que possamos, Pai, ter esse medo de andar em pecado, esse medo, meu Pai, de Te desagradar, esse medo, meu Pai, querido Pai amado, de não fazer a Tua vontade. Meu Deus, ao mesmo tempo também esse respeito, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, esse respeito que vem através do amor, Senhor, esse respeito que vem, Pai, através da leitura da Tua palavra, através da consideração pelo Teu nome. Senhor, implanta isso no nosso coração, Pai, implanta isso, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, e que aonde, Senhor, esse testemunho chegar, Senhor, eu não sei qual é o ano, eu não sei qual é a época, Pai, mas aonde essa palavra chegar, que essa palavra ela venha impactar essa vida, Pai, ela venha salvar essa vida, meu Pai, ela venha entranhar, meu Pai, nessa vida, meu Pai. Então, Senhor, eu te agradeço, Pai, prepara a Tua igreja, prepara o Teu povo para a salvação, Pai. E muito obrigado desde já, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.